Comecei a gravar aqui rapidinho, não sei nem no que vai dar esse vídeo. Desculpa, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, mas eu espero que vocês gostem do que eu tenho para falar. Não sei nem se vai fazer muito sentido, mas nós vamos falar sobre como não começar um vídeo. Pois então, assim mesmo, jamais comece falando qualquer coisa, se desculpando por alguma coisa. O vídeo, o maior erro das pessoas que começam a gravar vídeo é abrir a câmera sem saber o que falar. Antes de qualquer coisa, tu precisa ter organizado tudo que vai ser falado nos primeiros segundos, no desenvolvimento do vídeo e na conclusão. Porque, do contrário, vai acontecer isso que aconteceu agora aqui no início. Se desculpando, enrolando, vícios de linguagem o tempo inteiro. Não há edição que conserte vídeos que começam sem objetivo nenhum. Os vídeos, eles precisam ter um início, um meio, um fim. E para que isso funcione, para que tu consiga fazer com que as pessoas assistam o teu vídeo, precisa ser feito antes de gravar, antes de ligar o REC, antes de ligar o teu telefone. Então, um dos maiores erros, eu já começo mostrando aqui no início, é abrir a câmera sem objetivo nenhum, sem ter nada organizado. Uma pauta mínima ou alguns pontos importantes, mas com essa estrutura. E agora que eu explico um pouco melhor, então, como ter essa estrutura. Eu te conto aqui dentro desse vídeo os maiores erros de quem começa gravando e não consegue se comunicar, mas eu também te trago a solução. Trazer o que tu vai falar com uma introdução forte, mostrando exatamente o que tu vai falar até o final do vídeo, rapidamente, como se fosse uma introdução de um texto mesmo, explicando sobre o que vai ser o teu vídeo. Desenvolve, traz conteúdo relevante, que mostre para as pessoas que tu está interessada em resolver alguma coisa na vida dela. Eu, por exemplo, aqui nesse vídeo, eu quero te trazer os maiores erros, mas também quero trazer a solução, como fazer diferente do errado. E o meu objetivo aqui no vídeo, no meio, nesse desenvolvimento, é pensado em ti, fazer com que tu pare de errar e eu traga então a solução para tu colocar aí em prática no teu próximo vídeo. Então pense exatamente no assunto principal desse vídeo, que tu vai querer gravar hoje ou amanhã. Se tu tá procurando um vídeo de erros ou acertos, de como gravar, então a solução para resolver esse maior erro, que é começar de qualquer jeito o teu vídeo, é fazendo essa estrutura. Eu vou colocar aqui na tela rapidamente uma estrutura super simples de como gravar um vídeo. Digamos, eu vou pegar agora aqui bem aleatoriamente um assunto. Como se alimentar melhor depois da menopausa. Digamos, vou pegar os assuntos aqui interessantes e em que eu sou interessada, mais fácil para eu falar. Isso já vai ser a capa, isso já vai ser o título, isso já vai ser a introdução dos teus primeiros segundos ao abrir o vídeo. O assunto central do vídeo principal, qual é a alimentação que as mulheres depois da menopausa dos 50 anos vai precisar ter para ter uma vida melhor, de qualidade. Então o objetivo é trazer a alimentação, receita e também trazer um benefício para as pessoas, além de mostrar o que comer, tu vai trazer o benefício, que a vida dela vai melhorar, que o organismo dela vai funcionar melhor. Então trazer essa introdução básica, simples, uma frase, aquela que vai abrir o vídeo, para que as pessoas olhem a capa, escutem o que tu tá falando e realmente uma coisa condiza com a outra para que elas sigam contigo até o final do vídeo e queiram continuar contigo, porque o assunto foi tão legal, foi tão bom, tu trouxe algo tão interessante no desenvolvimento, que aqui eu deixo para vocês também, um desenvolvimento em tópicos. A alimentação, digamos, receitas ou 10 tipos de alimentos, esses são os melhores, em tópicos. Isso é um formato de vídeo. Isso é uma forma de se fazer uma pauta, mas a estrutura sempre vai ser a mesma. Tu pode trazer o desenvolvimento dentro de outros formatos, mas a forma que tu vai começar o teu vídeo sempre vai ser curto,
bem focado no assunto principal que vai ser abordado durante o vídeo. E aí tu desenvolve e traz uma conclusão. E essa conclusão, ela é básica. Ela é um CTA onde tu convida a pessoa a ficar contigo aqui dentro do canal ou lá no Instagram, independente de onde tu estiver. Hoje agora a minha voz até tá falhando um pouquinho, mas vamos lá, que eu preciso terminar o vídeo. Então, essa conclusão precisa ser organizada antes. Isso precisa estar escrito em algum lugar. Tu precisa escrever. Porque se tu não escrever, tu vai começar o vídeo como eu comecei, de qualquer jeito, né? Dando um exemplo, porque não é assim que eu começo os meus vídeos. Sempre começo com a estrutura que eu estou te mostrando aqui na tela, estou dando aqui os exemplos. Bom, e o outro erro é enrolar. Além de começar falando nada e terminando falando qualquer coisa, é tu enrolar desse início até o fim. E aí vem de novo a mesma estrutura. Para que tu não enrole, tu precisa colocar isso em pontos. Porque eu não vou te dar a dica de fazer teleprompter. Eu sempre vou dar a dica de tu ser humana. Humanizada. As pessoas estão se cansando já da inteligência artificial. Tu precisa ter uma entonação, tu precisa ter a tua voz colocada de forma natural, porque do contrário, as pessoas estão se cansando de vozes robotizadas. Vozes roucas também não precisa, né, Juliana? Mas enfim, tô ficando rouca agora. Opa, o marido chegou. E então, o mesmo erro se usa a mesma solução que eu já dei dentro dessa estrutura. Ser pontual, não enrolar, não ficar inventando, convidando, conversando e falando de qualquer coisa, porque senão o vídeo vai flopar, as pessoas não vão ficar contigo, tu não vai estar criando um conteúdo interessante para que as pessoas fiquem contigo. Bem cedo, é que eu tô gravando, mas não tem problema, pode ficar por aí. O terceiro erro é esse novamente, o que eu mostrei agora, acabei de falar. Falar como robô, usando teleprompter, isso vai também deixar o vídeo assim, robotizado. Falar com baixa energia, não precisa ter toda a energia que eu tenho para falar e ser tão expressiva e se movimentar tanto quanto eu. Mas sim ter sempre um tom de voz acima do que tu fala normalmente, tanto que eu tô rouca porque eu já gravei outros. Por isso que eu já tô, porque daí o meu tom de voz fica acima. Falar de forma entusiasmada faz com que as pessoas gostem também do vídeo, porque elas vão perceber que tu também gosta desse conteúdo. Falar muito baixo, as pessoas não vão... Esse é comportamento humano, gente. As pessoas não querem ficar ouvindo alguém ali falando baixinho, sem ter uma segurança de que aquela pessoa está falando com convicção. Se tu não fala com convicção, se tu não fala firme, se tu não fala tendo certeza do que tu está falando, tu vai falar baixo, tu vai falar de um jeito que as pessoas vão desconfiar. Tá falando desse jeito, então será que ela sabe mesmo do que ela tá falando? Trazer essa confiança. Isso vai fazer com que tu não erre mais também. Ai, Ju, mas eu ainda não consigo destravar, ainda falo de um jeito muito baixo porque eu estou muito insegura. Mas é só com o passar do tempo e com exercícios e fazendo e gravando e que vai melhorar. Nada se melhora sem colocar em prática, né, marido? Uma dica que eu dou é começar a gravar agora aqui. Eu te dou uma dica para tu não fazer, então, esse início de vídeo tão com a energia baixa, porque no início a gente acaba sendo um pouquinho mais tranquilo, porque tu não falou ainda, tu vai começar a falar as primeiras palavras, as primeiras frases, e tu pode ficar um pouco mais intimidada, um pouco mais tímida, e ao longo do vídeo tu vai te soltando. Quando tu terminar o vídeo, tentar ou recomeçar só esse início, só esse trecho do vídeo, ou pegar algo bem interessante que tenha a ver com essa introdução que eu expliquei, que tu precisa explicar o que tu vai estar falando dentro do vídeo. Pegar um trecho interessante e colocar lá no início, porque geralmente lá no meio do vídeo tu já está com a tua energia mais alta, tu já está falando mais, principalmente vídeos longos do YouTube, que a gente está falando aqui 10, 15, 20 minutos. Ao longo do vídeo a gente vai ficando um pouco mais solta. Pegar um trecho e colocar lá no início, mas não um trecho aleatório, um trecho que condiza com o que eu te expliquei lá no início, uma introdução que explique realmente o que nós iremos falar durante o vídeo. Eu, por exemplo, posso agora aqui falar novamente, nós estamos falando dentro desse vídeo aqui sobre como não errar, quais os maiores erros
das pessoas que começam, que iniciam gravando vídeos. E aqui eu trago também a solução. Isso posso pegar esse trecho aqui, colocar lá no início. E aí vocês podem fazer isso quando vocês estiverem gravando os de vocês. No meio do vídeo, pegar um trechinho e colocar lá na edição, trazer para frente. Agora aqui no final do vídeo, eu vou pedir para que tu tenha isso tudo anotado, coloque isso em tópicos, como tu vai lá de novo, se tu não pegou, se não anotou, volta lá no vídeo, lá no início, onde eu coloquei aquela estrutura da introdução, desenvolvimento e conclusão, anota e faz um exercício com o teu conteúdo, com o que tu quer gravar, com o título, o tema, o assunto principal do que tu quer gravar e coloca isso em prática. Deixa anotado lá no fim. Os primeiros segundos são mais importantes, eu preciso ter uma energia mais elevada no início, para as pessoas sentirem essa segurança de que tu sabe do que tu está falando e regravar uma parte lá no final ou pegar um trecho e colocar para frente. Deixe isso anotado em algum lugar. Então aqui é o final do vídeo, eu vou concluí-lo convidando vocês para ir para o meu grupo do WhatsApp. Lá eu trago informação sobre todas as atualizações das minhas plataformas, quando eu subo vídeo, sobre aulas que eu vou dar ao vivo, vou começar a dar muitas aulas ao vivo, tudo sobre o assunto como destravar no vídeo, como gravar de uma forma que tu consiga se expressar melhor, com uma boa comunicação, vender o teu produto dentro do YouTube ou dentro do Instagram. Eu espero muito que tu tenha gostado, te inscreve aqui no canal também para não perder nada e aqui embaixo fica o link do grupo dessa comunidade digital, da escola, na verdade, digital aqui da Juliana Christian. Espero muito que tu tenha gostado, um beijo e até o próximo vídeo.